Voltamos, mas olha aqui, ó. Eu e eles. E a gente vai falar desse assunto e de outros assuntos hoje, nesse novo episódio do Causcast. Mas antes, vem cá, tô aqui pra te dizer que tá começando agora mais um Causcast. Você sabe que esse é o podcast do Grupo Consumoteca, onde a cada 15 dias a gente para tudo pra discutir temas que tem feito a nossa cabeça. Hoje estamos aqui bem vestidos, né, com uma roupa diferente, com cabelos diferentes. Marina Roalli cortou o cabelo, né? Temporada. O Wesley tava que cor da última vez, hein? Tava azul, meio natural, enfim, tava misturado. Natural nunca teve, né? Porque ele vai mudando esse negócio de acordo com a situação. Carmela, belíssima, como sempre, também. E voltamos aqui porque o momento é especial. Só pra dizer pra você que esse Causcast hoje não tá de roupa nova, nem de cabelo novo só, ele tá com novos sapatos também. Esses episódios que nós vamos enfrentar nas próximas semanas são episódios patrocinados por Trop. Trop é a unidade de estudos de futuro do Grupo Consumoteca. É um povo que se reúne para pensar e discutir o que será de nós no amanhã. Pois bem, você sabe muito bem, já sei, me apresentei, mas vou agora apresentar de maneira mais direta e educada. Não faço nada sozinho porque não tenho capacidade. Faço isso junto e misturado deles, essa trupe. Marina Roalli, que é head de pesquisa lá do Grupo Consumoteca, veio. Oi, Marina. Olá, voltei. Voltou belíssima, novos cabelos, tons. O que você fez? Só cortou? Só cortei, só. É mesmo, ficou ótimo, adorei. Aquele negócio de morena iluminada, que é isso, né? Quando você muda pro Rio de Janeiro, em alguma fase da sua vida, vão te convencer a ser uma morena iluminada. Eu não sei, eu acho que aqui em São Paulo, quando você quer mudar, você corta uma franja, mas no Rio... elas vão cortando aqui em São Paulo, elas terminam com um dedo de franja, assim. No Rio, você não tem escapatória. Em todo salão vai ter um tal do moreno. Aí eu caí no moreno iluminada, achei que ficou demais, aí fui cortando aqui, tô me achando aqui, mas... É mesmo, adorei. Vamos ver, falar de futuro, né? Tem que estar com mais cara aí de gente moderna. Gente séria, né? Gente séria. Isso tem a ver com idade, mas idade é outro episódio, você bota aí na tua conta aí que a gente vai discutir esse negócio daqui a pouco. Lá pra frente, daqui a um tempinho ainda. O Wesley Xavier voltou. Você sabe que o Wesley, se você não segue o Wesley nas redes sociais, siga, porque ele entende tudo que você pode imaginar de consumidor periférico e é o nosso representante aqui da geração Z. Feliz. Voltei, gente. Olá, caóticos, como vocês estão? Também mudei o cabelo, mas é em casa, no laboratório. E essas tatuas, já tinha todas assim? Já tinha todas. Não acrescentou nenhuma? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Qual a ideia da próxima? São muitas. Falta corpo, né? Falta espaço aí, né? Exato. E Carmela Moraes, que é Consumer Insights lá no Grupo Consumoteca, minha referência para aquilo que é novo e para aquilo que é assunto de redes sociais, o que bomba no TikTok, no Be Real. Carmela sabe. Carmelinha, feliz de te ver de novo. Olá, caóticos. Feliz também com a segunda temporada. Novas fritações, novos assuntos. Tô animada. Animadíssimos estamos todos nós, mas cansados. Cansados, sobretudo, com um tema que eu tenho certeza que você vai se apaixonar hoje aqui, porque dá medo em você. Porque você sabe que desde a hora que você sai da barriga da sua mãe, você é perturbado com uma ideia de que você tem que virar alguma coisa. Nós, enquanto humanos, vamos nos inventando sempre com a promessa de que precisamos perseguir algum ideal de vida, algum ideal de sociedade, algum ideal de identidade. E essa ideia de que precisamos sempre batalhar para chegar nesse lugar é que vem cada vez mais nos atazanando. Porque ao invés de vivermos no presente, acordarmos de manhã às 5 da manhã, tomarmos banho gelado, acreditar que a humanidade precisa focar no hoje, que o hoje é sempre melhor e o agora também, você não consegue existir sem abandonar essa necessidade de pensar sobre o futuro. A sociedade, de uma forma geral, né, ela vem cada vez mais se pautando dentro de uma lógica de que o amanhã é cada vez mais importante e de que quem chega no amanhã, ou quem descobre o que vai ser o amanhã antes dos outros, sai na frente e conquista o pote de ouro antes dos outros. Então, se você descobre que uma rede social vai bombar antes das outras e tá lá já pesquisando e perseguindo seus seguidores, ótimo. Se você inventa um negócio que ninguém tá preocupado com aquele bagulho, mas você inventa antes dos outros, ótimo. Se você inventa uma profissão que ninguém nunca achou que aquilo era profissão antes dos outros e aquilo vira, ótimo. Você bomba, você sai na frente de todo mundo. O que pode ser ótimo, mas pode ser o inferno também. É sobre o inferno que a gente vai falar hoje. Você sabe que de coisa boa eu ligo pra minha mãe me conta. Toda vez que eu quero saber o que é real, eu chamo eles. Pra gente saber aqui do que tá acontecendo. Que rir futuro, hein? Deus do céu, né? Você tem que descobrir o que vai ser amanhã. Você tem que
escolher o projeto que você quer. Você tem que batalhar por esse projeto sem nenhuma garantia de que esse negócio vai dar certo. Aí você vai perseguindo um bagulho, o mundo muda, vem a pandemia, vem a crise, muda o presidente, tem que mudar tudo de novo. Como é que vocês fazem? Como é que vocês estão lidando com esse negócio de futuro, hein? Futuro tem estimulado vocês ou estressado? É uma correria. Eu me vejo na correria. Pra cima e pra baixo. E é um movimento muito intenso. Muitas das vezes como se estivesse correndo em um corredor escuro, assim. Poucos raios de luz. E algumas vezes a gente segue alguns raios de luz, mas, enfim, eles vão acabando e a gente vai procurando outros, assim. Me vejo nesse movimento quando penso em futuro. Você é planejado, né, Wes? Eu vejo ele sempre tem meta, planilha, sonhos, conquistas. Ele tem uma coisa aí com o futro que eu percebo. É o segredo dele. Acho que quando eu falo de luzes, tipo, são esses momentos de marcar que eu encontrei algumas, assim. Então, é importante deixar isso no passado, de certa forma, marcado, para que continuar seja uma possibilidade, assim. Olha... Esse negócio de imaginar o amanhã te empurra pra frente ou te dá preguiça? Você fala, Deus do céu. No outro dia eu fui num evento aqui do Meio Mensagem, um troço de Mastersense. Mastersense era um evento grande do Meio Mensagem, para as principais mídias do país inteiro. E aí tinha um professor da Fundação Dom Cabral antes de mim, e ele dizendo com 55 anos que ele já tinha se reinventado 2 vezes, que a previsão dele era se reinventar mais 3. Aí eu sentei assim na cadeira, sabe quando você vai afundando? Eu falei, não, gente, a minha preocupação devia ser só com o morrito, né? Com a temperatura dele. Uma aposentadoria. Isso, vê se eu vou estar com 55 anos preocupado em me reinventar, não mais uma vez, só mais 3. Mais 3 e você? Dá medo ou tu se empurra, vai nessa? Então, eu acho que como uma boa aquariana, eu tendo a ser otimista, né? Com o futuro, eu sempre me interessei em saber o que vai acontecer, qual é o novo, o mais novo, a novidade e tal, onde tá lá o tal do hype, né? Só que eu confesso que ultimamente tem me dado um pouco de preguiça, porque é muita coisa, é muito termo, é muita plataforma, é muita novidade e tá difícil de gerenciar. Eu acho que eu tendo a ser otimista, mas tô com um pouco de preguiça de me manter, porque é uma atualização, assim, que é muito difícil de acompanhar. Então, eu acho que eu tô, assim, um pouco com um rancinho, assim, sabe? De querer me reinventar, de querer aprender mais e mais e mais. Parece que minha cabeça vai explodir a qualquer momento de tanta coisa. Mas tem escolha? Sempre ouvi de Michel Conforado, pode botar aí todos os anos aí, desde 2014, você não tem escolha, a gente tem que se reinventar. Então, eu acho que eu sempre resisti, mas se eu olhar pra trás, eu acho que eu me reinventei. E se reinventar tem esse lado também que te dá Você pode renovar, quando você acredita que você pode se reinventar, você abre um leque de possibilidades, é quase um ano novo que você marca quando você quiser e fala, agora vai ser diferente, sabe? Então, eu acho que tem também uma coisa disso te motivar. Só que a gente tem que conseguir calibrar, assim. Eu já fui muito pro lado místico da coisa, acho que hoje menos, mas eu já fui de tarô, astrologia, perseguir esses mapas, mas era muito mais assim, deixa eu ver o que me interessa aqui pra eu levar e eu acreditar do que realmente seguir. E saber calibrar, porque isso de tarô, eu até fui uma vez, esse aí eu não volto não, porque tem coisa que eu não queria saber, você tem que lidar com aquela informação. Então, indo pra esse lado de mercado, do que a gente trabalha, eu sempre gostei muito de saber o que era o novo, só que eu senti que o pace do que é novo mudou, sabe? Assim, antes era isso, assim, você sentia uma pessoa antenada, mas hoje, assim... É difícil ser antenado. A gente vai sair aqui, o tempo que a gente tá gravando, eu vou atualizar, a gente pode estar perdendo um novo movimento e aí a gente já tá ultrapassado. Então, acho que tem que dar essa... E da ansiedade, né? A gente calibrada. não saber e... Na verdade, não é nem não saber, a gente saber que a gente não tá sabendo, pelo menos pra mim, dá ansiedade. Eu tenho falado isso a beça, né? Que eu tenho defendido que o modelo de sociedade que a gente está inventando, pautado na platamorfização da vida. Hoje eu não fui na fono, né? Não tô conseguindo falar as palavras. Mas é a platamorfização da vida, ou seja, tem plataforma para tudo e uma digitalização intensa dos comportamentos, faz com que a gente crie seres que são extremamente ansiosos. E ansiosos numa medida fundamental que para você continuar existindo, você tem que se reinventar antes da invenção. Sem nenhuma garantia de que aquela invenção vai acontecer, né? Nesse movimento, eu e Marina, nós gostamos dos saberes místicos, né? Estamos mais devagar, né, Marina? Não, acho que esse ano eu acho que eu não fui a nenhum tarô, não fui a nenhum astrólogo, não fui a nenhum numerólogo. Eu tô devagar esse ano. Também não fui, não sei o que. Nem Você até me perguntou se eu tinha ido, eu disse, não, tô num tempo que eu não tô querendo saber. Você me falou isso. Eu não tô preparado pra lidar com o que vem. Então... Não tô. É melhor. A ignorância é uma bênção, né? Exatamente. Mas olha,
Se você não tá perseguindo aí o tarô, a carta, seguindo a sua astróloga maravilhosa, Titi Vidal do dia, ou aquela outra que Marina gosta, como é que é a carioca que você ama? Cláudia Lisboa. Cláudia Lisboa, você certamente está preocupado com esse amanhã de alguma forma. E essa preocupação com o amanhã, se ela funcionava de algum modo como um caminho para você conseguir enfrentar os dilemas de amanhã, vem se transformando quase num drama. Drama porque se tem dor, tem gente querendo te vender solução. E se tem gente querendo te vender solução, a palavra é essa coisa das tendências, do futurista, do futurólogo, do futuromaníaco, sei lá, essa gente toda que aparece aí querendo te ensinar a pensar o amanhã, mas te dizer o que vai ser amanhã, inundam as plataformas de conteúdo para tudo quanto é lado. Summer Hunter tá pensando no futuro do verão, o UOL tá pensando no futuro da política, a Folha de São Paulo tá pensando no futuro do globo, do país, do planeta. Tem sempre alguém dizendo pra você o amanhã vai ser isso. E a gente gosta. Só que se ao mesmo tempo dá pra gente um bode, como Carmela colocou muito bem, desse papinho da tendência. E esse bode do papinho com a tendência, do papinho do futuro, de mais um curso que alguém vai te ensinar um caminho novo para você chegar no pote de ouro, parece que é um efeito novo, né? A gente amava esse assunto, mas agora tá deletando, né? Tarólogo, astrólogo, futurista, birro de tendência, porque ninguém tá querendo saber, assim, essas verdades sobre o amanhã, como a gente anda. Sabia? Acho que é por isso que eu não vou no tarô mais. Quer saber do presente. O tempo do tarô é médico, é exame agora. Depois dos 30 é assim. Eu te avisei. O futuro tá no exame médico, é isso é a aí. idade, mãe. Então, você tendo passado dos 30 ou não, certamente tá de saco cheio da palavra tendência e da palavra futuro. E só vou te dizer, se tem mudança, se você tá de saco cheio, se você tá trocando tarô por médico, tá deixando de especular sobre o amanhã pra entender o que merda você fez no passado pra te levar até aqui, isso é sinal claro de que os tempos mudaram. E se tem mudança, você já sabe. É hora de dar nome aos bois. Marina Wally, hein? Qual é o nome do boi de hoje? Olha, hoje a gente vai falar da tal da fadiga do futuro, que é esse sentimento que já vi aqui que estamos sentindo. É fadiga do futuro? Fadiga do futuro. Que é esse estado de repulsa que a gente se vê e a gente se coloca toda vez que novas narrativas de futuro vão sendo entubadas pra gente, quase que numa lógica top-down, e alguém vem aí dizer, olha aí, vem aí o metaverso, vem aí a inteligência artificial, vem isso daí, agora a moda é essa, você tá pronto? E a gente cai naquele lugar de, meu Deus, eu não tô dando conta do presente, como é que eu tenho que estar pronto para esse futuro? Então, é um deslocamento que a gente vem vendo do território futuro, do tema futuro, dessa galera que sempre foi muito antenada e gostou de saber o que ia acontecer, mas que a gente tá deslocando o lugar do entusiasmo que a gente sempre teve. Sempre quando alguém ia falar de futuro, essa pessoa ela tinha um ar cool, né? Ela tinha uma coisa do entusiasmo. Vestia preto, né? Usava óculos, né? Tinha uma coisa de te ajudar a reconfigurar seu propósito, sabe? Essa pessoa renovava a sua fé no mundo quando ela vinha trazer futuro. E hoje, quando a gente vai tendo acesso a tudo que vem sendo falado de futuro, vai dando mais bode do que entusiasmo e mais ansiedade do que esse estado de pegar e agir, sabe? Então, falar de fadiga de futuro é um pouco entender que lugar é esse que a gente tá e se dá pra fugir dessa fadiga, né? Porque eu posso sentir esse bode, mas o mundo tá aí, a gente não tem chance, a gente tem que se reinventar. E a gente tem que ter um plano de ação diante dessa fadiga toda. Mas quando a gente tá falando dessa fadiga de futuro, que eu adoro isso, né? A gente tá falando de um movimento, de certo modo, onde essa busca incessante por saber, ou conhecer, ou especular, ou imaginar o futuro, entra numa virada aí onde as pessoas dão o vés. Quando aparece alguém querendo te dizer, você sabe que vai ser o que vai ser da sua vida em 2030, você fala, não me conta. Tá pautado em dois grandes movimentos que vocês chegaram à conclusão aí que determinam esse processo. Um é o que vocês estão chamando de desejo de entender o futuro e o contraponto dele, que é a infotoxicação paralisante. Isso. Vamos começar do começo. O que é esse desejo de entender o futuro? É paradoxal, né? Porque, por um lado, a gente não tá fechado pro novo. Você quer saber as novidades, você quer saber qual é a próxima rede social, qual é o próximo movimento, qual é a próxima aesthetic do TikTok, da blusinha que você tem que comprar, ou o produto do skincare que vai revolucionar a sua vida. A gente tem essa sede de futuro. Mas, por outro lado, é muita coisa nova ao mesmo tempo. E então, infotoxicação é isso, assim, é o tempo do que as coisas são anunciadas de que o novo chegou. Não, você nem assimilou aquilo, você nem se apropriou daquilo, já tem uma outra novidade e aí você não consegue agir. Então, esses dois pilares que a gente vai entender melhor aqui para entender como é que essa tal
de fadiga acontece. Vou repetir para ninguém ficar perdido. A gente vai falar aqui desse paradoxo, desse contraponto, dessa tensão entre um tipo de gente que inventamos, que está preocupadíssimo em entender o que vai ser o futuro, mas ao mesmo tempo, quando descobre, fica ali, meu Deus, e agora o que faço eu com essa quantidade de informação? Certamente o pessoal que está assistindo a gente, os nossos ouvintes, já lidaram quando vão para esses eventos, aí aparece sempre um guru vestido de preto, né? Dizendo, o robô vai na tua casa, né? Sei lá, amanhã o teu emprego não vai existir, né? Eles falam com uma disfarçatez, não é? Eles dizem na tua cara, o seu emprego amanhã não vai existir. Aí você pensa, quem pagará meus boletos? Isso ao invés de ajudar a gente a se motivar, gera uma paralisação ou uma estagnação, que é isso que a gente está chamando de infotoxicação paralisante. Vamos começar do começo. Desejo de entender o futuro. De onde saiu isso, hein? O que é isso? Por que estamos nessa? Isso parte dessa ideia de que se a gente entende o futuro, a gente se sente mais preparado, né? Então, a ideia da gente entender o futuro era quase que uma armadilha de defesa para sobreviver nesse mundo aí corporativo, nesse mundo de que tudo muda o tempo inteiro. Então, quando aquela pessoa que se sente visionária, que ela sabe o próximo passo, ela sente que a coisa pode mudar, mas pelo menos ela tem um plano de ação ali que dava pra gente um certo acalanto diante do tudo que a gente tinha. E aí surgiam esses gurus que ajudavam, assim, esses eventos que você trouxe, onde tinha o pessoal que chegava falando que ia ser o amanhã, tinha muito um caráter, quando a gente olhar os primeiros futurólogos, futuristas, de pessoas que chegavam quase como previsões, né? Inclusive, os primeiros futurólogos, muitos deles vinham da indústria de ficção científica. Porque eram pessoas que conseguiam imaginar alguma coisa interessante e vinham vender e te falar, olha, o futuro é aqui. Vamos voar em carros, vamos fazer telepatia ou descrever coisas assim. Todo mundo sempre traz aquele exemplo dos Jetsons, né? Que quando era uma coisa muito futurista e vários daqueles exemplos e produtos que aparecem ali de fato aconteceram. Mas tem uma mudança de narrativa aí, que a gente foi vendo que essas previsões elas não se concretizam mais como a coisa vinha, que agora quando esses gurus chegam, eles não falam mais assim, o futuro é esse. Ele fala... Você tem que aprender, você tem que se preparar a ter skills para lidar com o futuro. Então, agora, a grande vibe desse mercado é falar em letramento de futuro ou falar em alfabetização de futuro. Tem um dado do Fórum Econômico Mundial que desde 2020, né, que não por acaso foi o ano pandemia que mudou a nossa relação com o mundo, de que eles trazem que os skills para a gente lidar com os próximos anos do futuro seria esse tal do letramento de futuro. Se você vai ver as previsões da Unesco, é a mesma coisa. E o que é isso? Todo mundo fala... Sabe aquilo que todo mundo fala que todo mundo descreve, mas ninguém sabe muito? É você ter skills... Soft skills, como o mercado costuma falar, né? Habilidades ali de comunicação, de inteligência emocional, de visão de mundo, que te prepara para mudança, que te prepara para você questionar suas verdades a todo tempo. Porque não dá mais para alguém chegar aqui e falar de maneira categórica que agora é assim e acabou. Não, é poder questionar. Ô Wesley, eu nas minhas pesquisas com classe, né, eu sou mega interessado, aí todo mundo já sabe, nas elites brasileiras, e você tem me ensinado pra caramba sobre o comportamento periférico. Eu sempre achei que gente rica demais ou gente pobre demais não tem muita brecha para pensar futuro. Que essa dimensão do futuro, ela é um problema ou uma atenção, ou esse desejo de entender o futuro, típico das camadas médias urbanas. E explico aqui para ninguém me cancelar logo de começo, né? Os muito ricos que eu estudei, eles, muitas das vezes, já nascem com uma vida pré-formatada, né? Então, fulano, ele herda um grande patrimônio, de algum modo ele precisa administrar as empresas que herdou, ou vai ter uma dificuldade gigantesca para se livrar desse sobrenome que, de certo modo, vai posicionar ele no mundo de uma forma que é meio difícil dele inventar outros caminhos. Boa parte dos ricos que eu pesquisei foram obrigados a ir embora do país para viver longe da família, para ter alguma possibilidade de inventar ou imaginar um futuro para si. E, de certo modo, em cenários mais precários, isso acontece também, porque onde as pessoas não têm possibilidade, né, de investirem em escolaridade ou são obrigadas a serem jogadas, ou se jogam, né, por conta das circunstâncias, no mercado de trabalho muito cedo, você faz o que precisa fazer para conseguir sobreviver. E aí futuro breca também aí, né? Você concorda? Eu tô viajando? Eu acho que tem duas palavrinhas, né? Projeto de vida, né? 3, né? Quando a gente pensa em projeto de vida, é uma coisa que você, dependendo da classe social que você tá inserido dentro da periferia, você não tem possibilidade de pensar alternativas, assim, para onde que você vai, qual vai ser seu trabalho. Então,
Por mais que a gente tenha ali um leque de pessoas que estão fazendo coisas ao nosso redor e, tipo, são coisas variadas, né? Cada um tá no seu corre diferenciado. Muitas das vezes a gente tem que pensar como a gente sobrevive primeiro para pensar numa construção de projeto de vida que vai afetar outras pessoas. Então, eu lembro até de uma frase do Djonga no podcast do Podpah, ele falando um pouco sobre como foi necessário ele vencer a própria batalha que ele estava lutando, para depois ele pensar numa sustentabilidade, pensar em lugares para os familiares dele sonharem. Então tem toda uma questão assim, não foi a fala dele, né? Foi a minha interpretação, no caso que eu trouxe aqui. Mas é sobre um movimento de como que pensar futuro é uma coisa muito distante para quem tá passando fome dentro de casa. Claro, isso dentro de um recorte pensando numa diversidade muito grande, né? Mas há outras necessidades que ainda estão dentro do recorte do básico. E o básico, ele é muito amplo quando a gente tá considerando dentro de recorte de classe do Brasil, né? É desde você não conseguir pagar uma conta de luz, a você conseguir garantir a sua passagem de ônibus para ir trabalhar. Muitas das vezes aquele discurso, tipo, eu tô pagando para trabalhar. Sabe? Você tá gastando muito mais para ir pro trabalho e tá sobrando pouco dinheiro para você. E aquele pouco dinheiro você tenta se desdobrar, enfim. Vide as magias que as mães solteiras fazem nas periferias, né? Então, acho que ela tá muito pautada no movimento de como que a gente cria alternativas que exista o amanhã, né? Assim. Então, o futuro, ele não é tão longínquo, assim. Ele não vai para um local de um imaginário de transformação de vida tão distante. Ele sempre tá pautado no hoje para o amanhã, sabe? E é legal isso que você está dizendo, porque dá para conectar bem com essa unidade de futuros aqui do Grupo Consumotec, que é a TROP. Porque quando essas conversas começaram a existir aqui, o grande incômodo que eu acho que o time do grupo tinha era de uma ideia de que esse futuro que é vendido nos palcos dos grandes eventos é um futuro que ele responde, de certo modo, a uma demanda do público, de todos nós, que precisamos entender o que vai ser o amanhã, o que vai ser o futuro, mas de algum modo ele fala de uma realidade que está muito distante das pessoas, né? Falta gente, falta dia a dia, falta contexto, falta localizar, né? Seja em termos de geração, de classe, de lugar, sobretudo de região, de cultura, esse tipo de conhecimento e esse tipo de pensamento sobre o que vai ser o amanhã, né? Ou sobre o que vai ser o futuro. Porque se a gente não coloca a gente dentro desse movimento, o que acontece é que a gente quase impõe um futuro nosso aos outros, né? Sim. Que começam a acreditar nisso e amanhã tem que correr, né? Para poder dar conta de responder à imaginação futurista de uma única pessoa que tem um palco, que tem seguidor, que tem, sei lá, né, reputação suficiente para dizer isso. Então esse é um ponto interessante, né, Carmela? Que é como a gente vai vendo isso de uma outra forma, a partir de uma localização mesmo desse tipo de pensamento sobre amanhã, levando em consideração as diferenças, se vocês quiserem conceitos, o sul global, um pensamento decolonial, uma outra visão para esse tipo de coisa e poder tornar esse sofrimento que é imaginar uma vida menos sofrido, né? Pois eu tava falando assim, eu acho que esse movimento também de olhar para tendências de uma forma mais horizontal é muito novo, né? Eu que estudei moda lá no tempo dos maias, a gente aprendia tendências e tal, e era sempre naquele movimento hierárquico, né, de cima para baixo. E daí até vocês falando, eu me lembrei assim muito, tem uma cena daquele filme do Diabo Veste Prada, que eu acho que porque quando a gente fala de tendência, acho que também a galera associa muito à moda, né, que é muito palpável, né. E aí tem uma cena daquele filme Diabo Veste Prada, que tá lá a Meryl Streep lá no seu papel de Anna Wintour, em que tem a menina lá da Anne Hathaway, ela tá com uma blusa azul, e aí ela fala, não, só escolhi essa blusa azul ali na loja, na promoção, e a Miranda, eu acho que é o nome da Miranda Presley. Miranda Presley, exato. Ela fala assim, não, né, tu acha que tu escolheu essa cor azul, né, porque o desfile do fulano, não sei o que lá, e a capa e tal. Então, é sempre muito hierárquico, assim, de cima pra baixo, e também tem aquele documentário The September Issue, que fala sobre... Né, que fala justamente sobre essa semana de moda ali do mês de setembro, que é a semana de moda de Nova York e tal, e como tudo isso cascateia, né, de cima para baixo. E aí também, quando eu estudava moda, tava muito
tinha um fetiche, assim, dentro dessa profissão do pesquisador de tendências. Tanto que até se chamava, eu nunca gostei desse título, mas se chamava de Cool Hunter. Que era essa galera que ia lá, né, pesquisar. Eu viajava para Nova York, Tóquio e tal, e eu ia descobrir as tendências do mundo. E aí eu era o filtro, né, do que era cool, e eu cascateava aquilo e depois ia lá e passava para as marcas, para as estratégias e tudo mais. Então sempre teve esse fetiche, assim, né, de quem, desse lugar hierárquico da tendência, né, e que cada vez mais faz menos sentido, né? Até porque, muitas vezes também, principalmente na indústria da moda, assim, a gente chegava lá, fazia toda aquela pesquisa de passarela e tal. Pô, daí chega ali na loja do fast fashion do centro da cidade, não conecta com aquele público, né? Não faz o menor sentido, assim, a gente vê lá nos estilos, né, das marcas, aqueles mood boards com aquelas modelos e tal. E aí chega na loja e aquilo não faz o menor sentido. Então, o público, né, a galera, o mainstream acaba não se conectando com essa tendência que é tão hierárquica, né? Não, isso é legal também, porque aqui, voltando na questão que o Wesley estava levantando com o Wesley, é até preconceituoso a gente imaginar que as pessoas de classes periféricas ou de camadas periféricas ou no topo da pirâmide não se interessam ou não desejam pensar sobre o futuro. O que a gente está falando aqui é que não há um incômodo com pensar ou entender o futuro. O incômodo é que futuro é esse, que os palestrinhas ou os relatórios de tendência estão impondo para eles como uma realidade completamente descolada da vida que eles estão levando. E aí eu acho que a gente vai entrando num segundo ponto, assim, que esse desejo de entender o futuro ou de se antecipar ao futuro, ele atravessa as sociedades humanas de algum modo, ou de especular sobre o futuro. Ele nos é caro, não importa em que classe social, em que lugar você está ou em que país você está, mas o grande ponto aqui é que essa fadiga de futuro está muito linkada a essa infotoxicação paralisante, que é esse tipo de informação que eu tenho acesso, que ao invés de me empurrar para a vida, me tira da vida, né? Me deprime quase. Sim, acho que um ponto legal pra gente entender essa infotoxicação paralisante aqui, a partir do que vocês trazem, quando a Carmela fala da Miranda, e ela vai e tenta explicar ali pra personagem, acho que é da Andy, que esse suéter que você tá usando, não foi você que escolheu, alguém escolheu por você. Isso. Ela reafirma que tinham poucas pessoas tomando a decisão do que era futuro. E, de certa forma, você só seguia também. É confortante também quando decidem por você. É um jogo aí, né? Uhum. Só que quando a gente começou a ter o mundo globalizado, né, dando espaço para outras vozes, essa questão toda que o Wesley traz, a gente entra um pouco numa guerra de narrativa. E tem um monte de gente disputando com você o que esse futuro vai ser. E a gente tem que ter um lugar mais de agência de falar, opa, nisso tudo que estão me falando que é o futuro, onde eu tô, pra onde eu vou. E aí a paralisia, ela vem daí. E aí, quando a gente começou a sentar e repensar como é que a gente trabalha o futuro, porque também não é negar e falar, somos cool demais pra olhar pro futuro e somos contra a cultura e não queremos falar disso. Eu acho que não é pra lacrar nesse cenário, como é que a gente encontra um caminho pra navegar nesse lugar aí infotoxicado, sabe? Como é que a gente começa a pensar futuro, a pensar tendência e realmente prever comportamento e usar isso de uma maneira legal. Porque o que a gente via, tanto a gente que trabalha com pesquisa, como todo mundo desse mercado, eu acho que de comunicação, de inovação e de todas essas áreas de comportamento, era essa ansiedade que toda hora chega um reporte, toda hora chega alguma coisa nova, toda hora tem uma nova manchete te dizendo o que vai ser e você não conseguir agir diante disso. Porque fica nessa coisa da pessoa só dizer o que vai ser e você, sabe assim, aquela coisa de quem nunca foi numa palestra e aí tinha alguém te vendendo que o futuro é muito sustentável, ninguém vai consumir, seremos muito minimalistas, todo mundo ecoconsciente, isso e aquilo, e nunca chegou esse futuro. Estamos esperando até hoje. A fila da Na loja da Dinamarca Shopee só, talvez. Sim. Porque não adianta a gente sentar A guerra também. contra o imposto do Haddad aí tá achando Shopee, gente. Pois é, porque eu acho que teve um momento que a gente comprou um hype que era lindo na teoria, mas na prática não funciona, do vamos criar o futuro que queremos. E aí você cai na lógica, todas essas metodologias de futuro trabalham com a ideia do futuro desejável. Aí tem até lá método, tem o cone do futuro. Só que o futuro desejável, gente, ele é isso, ele é lindo pra planejar, ele é lindo pra fazer um canvas aqui, colar post-it. E a realidade, o que acontece no meio do caminho? A gente tem que olhar pra isso também. E o futuro possível, e o futuro da gambiarra. Que eu acho que a gambiarra são as ferramentas que as pessoas vão criando com o que tem, como dá pra poder existir ali no presente. Então, pensar, assim, tendência hoje, o que a gente propõe, quando a gente foi até rever a nossa metodologia, era o quanto que a gente estava alimentando essa ansiedade e o quanto que a gente
criava um modelo de ação, sabe? E a gente começou olhando para esses mitos que a gente queria quebrar, sabe? Então, acho que tem alguns mitos desses mercados de tendência que eu acho que a gente tem quase que... Para começar a falar disso, a gente tem que quebrar eles, e aí sim a gente pode entrar nessa seara e discutir mais para onde a gente vai. Eu entendi, hein? Eu concordo. Agora, eu só queria gerar uma provocação aqui, né? Se tá ruim, todo mundo já concordou. Agora, o que a gente faz para sair desse lugar, né? Porque o desejo de entender o futuro vai estar aí. Essa é uma sociedade cada vez mais individualista, cada vez mais ansiosa. E é verdade que quem chega no pote de ouro antes leva. Põe tudo no bolso sozinho. Como é que a gente vai pensar o futuro de outro jeito, então? Então, que nem eu falei antes lá, né, que a gente aprende na universidade de moda ali, design principalmente, que as tendências eram muito trickle down, né, de cima para baixo, ou também tinha aquele movimento bubble up, que era de baixo para cima. E hoje em dia não é nem de cima para baixo, nem de baixo para cima, mas sim num movimento circular, porque as tendências, elas surgem em todos os lugares, a todos os momentos, de diferentes pessoas. Não precisa ser lá a Anna Wintour, não precisa ser lá a super influenciadora, né? É menos pirâmide, mais círculo. É menos pirâmide, mais círculo, e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e também sendo traduzidas com relação ao contexto, né? Então, uma coisa lá que acontece lá na Dinamarca, o minimalismo lá da Dinamarca, ele chega diferente no Brasil, não é o mesmo. Ele acontece, mas ele é traduzido aqui a partir do nosso contexto, do nosso viés. E acho que o segundo movimento que é importante a gente trazer... Dado que é círculo e não é pirâmide, não precisa ficar catando quem é o topo. Porque tinha esse movimento que você quer saber pra onde vai, você tinha que descobrir quem é o tal do trendsetter. Aí você imaginava, o imaginário lá, você ia pra aquela aula de tendência, e trendsetter era um cara em Berlim, com aquela eco bag sustentável, né? Numa coisa europeia, um homem branco, sabe? Um olhar super enviesado. E a gente hoje tá vendo que tem muito trendsetter por aí, que ele não tá com cara lá de book de tendência e que tá pautando o comportamento pra caramba, né? Acho que o Wesley é um grande defensor desse movimento e ensina muito pra gente sobre isso. Sim, eu acredito que tem todo um mix de microcomunidades que elas estão gerindo e influenciando esses movimentos que também estão no topo. Então, falar que alguém é um trendsetter é, inclusive, correr o risco de estar segmentando ali seu nicho de uma maneira que, tipo, você não vai alcançar outras pessoas. Que nem rolou agora uma publicação recente de um portal grande de moda, falando sobre o Léo Picon ser o trendsetter de moda de rua no Brasil. Então, assim... Aquele moço é irmão da Jade. O irmão da Jade. Então, é uma coisa que coloca em xeque muitos posicionamentos do que seria moda e comportamento no Brasil, né? O que seria moda, o que seria comportamento, o que seria rua. O que seria a rua, exatamente. Qual rua? Então... e ainda, assim, dá recortes, é muito emblemático, né? Dá recortes de fala que ele não viu e não se sentiu contemplado com a moda do Brasil. Então ele teve que ir fora do Brasil buscar algo que vestisse ele e comportasse isso, e por isso que ele cria a marca dele, enfim. Ele ser visto nesse ponto de protagonismo é novamente reafirmar um movimento de pirâmide que ignora todo um movimento que está em volta dessa pirâmide, né? Porque a pirâmide, ela se completa ali com as pessoas que não estão dentro dela, né? Não, muito. É que nem eu lembro que você fez um post ótimo sobre isso lá quando começaram a dizer na Copa que o Brasil estava na moda porque Hailey Bieber estava com camisa da seleção e na periferia a camisa ali tá... de time... já era moda há muito tempo, né? Mas precisou alguém legitimar aquele movimento. Então, a gente tem uma gringa tem que legitimar uma tendência. É muito um olhar vira-lata, ainda achar que um gringo tem que vir legitimar um movimento pra gente decretar que ele é tendência e não olhar pras coisas que a gente cria ou reinventa. Porque quando a gente fala em criar, não tem que ser reinventar a roda, mas às vezes a gente vê um movimento que tá rolando lá e a gente faz do nosso jeito, a gente tropicaliza aquilo. E isso é muito legal também, sabe? Então acho que quebrar esse complexo de vira-lata, eu acho que ele é muito importante pra gente seguir falando de tendência. Tem um outro exemplo também, que foi no desfile de inverno de 2020 da Balenciaga, que ela trouxe a camiseta de time mais cara, que tipo no Brasil tava em torno de R$3.500 a R$4.000. E depois desse movimento de ter ali no high fashion essa camiseta de time, começou-se a ter espaço, né, de certa forma, para a periferia falar sobre o movimento das camisetas de time, assim, diferente do Brasil Core, que ficou focado no nicho, nessa movimentação do que é cultura, vivência nas periferias, tem também essa de quando que surge espaço para falar sobre as origens das tendências, né? E não só, tipo, ficar segmentado nessa questão muito. Acho que quando a gente fala em quebrar a lógica de pirâmide e círculo, é quebrar essa lógica de centro e margem também, né? Porque eu acho que isso não faz mais sentido. Isso, quem pode, né? Que você tinha um território ali, eu acho que a partir do momento que as coisas são lançadas num ambiente que é virtual e tem muito fluxo acontecendo, o que vai acontecer? A gente vai ter movimentos simultâneos
Que eu acho que é uma ansiedade muito que o mercado tem, assim. Agora é o minimalismo. Então ninguém pode ser maximalista ou consumir muito. Muito bom isso. É possível ter os dois, mas depende do quê, pra quem? Quem é o seu consumidor? Então a gente ouve muita marca que fala, agora é isso, então eu não preciso mais fazer esse movimento? Como se toda tendência automaticamente obrigasse a todas as marcas ou todas as pessoas a entrarem nos mesmos movimentos, e né? anular o movimento anterior. A última. Então é mais sobre localizar. Peraí, esse movimento, ele faz sentido, mas quando, pra quem, de que lugar, e fazer essa localização. E dá muito mais trabalho fazer isso, claro. Mas aí que é o interessante, que é a máxima lá do que a gente viu o frisson que o SXSW voltou a ter aí nessa nova edição pós-pandemia. Mas não adianta você estar em Austin e não estar na Zona Leste, não estar em Madureira e não estar em um monte de outros lugares. Não precisa ir pra Austin para saber o que está acontecendo no mundo. Não precisa. É incrível ir. E falo, se quiser me levar de novo, enfim, eu vou adorar. Eu tô esperando que você vá me levar da próxima vez. Mas eu não... Sabe? Mas eu não dizer que, assim, é muito pensamento anos 90 dizer que quem não tá lá acompanhando não sabe o que é futuro. É muito, sabe? E eu acho que tem um pensamento, e aí, com todo respeito a todo mundo que vai, eu acho que o dinheiro da gente, a gente faz o que quiser, né? Pode ser gastar na padaria da esquina, no boteco, no South by South, comprando livro, faz o que quiser. Porque eu acredito que a gente precisa dar conta de inventar quem a gente é e sustentar essa pessoa que a gente inventou. Agora, eu acho que também tem um aspecto que no mundo, que cada vez mais vem marcando novas vozes, ou vem entendendo que há múltiplas formas de olhar para o mundo, e que a riqueza e a inovação vêm do encontro da diversidade, desses diversos olhares, a gente acreditar que tem um único lugar no planeta, que está nos Estados Unidos, que reúne tudo que é de mais novo, tudo que é de melhor, tudo que é de tendência, tudo que é de top, tudo que é de sei lá o quê, para dizer o que vai ser o mundo, o que vai ser a realidade, o que vai ser o futuro, eu acho que é meio demodê. Eu respeito pra caramba o festival, acho que ele teve processos muito importantes nos últimos anos, e a prova é a quantidade de coisa nova que eles lançaram lá, só que eu acho que ele não dá conta mais da complexidade do mundo, na medida em que, se o mundo ele é diverso, ele lida com diversas temporalidades, ele lida com diversas cognições, ele lida com diversas imagens ou concepções do que é o futuro, e ele lida, sobretudo, com diversas formas de ser e de impor, né? Ou materializar isso no nosso comportamento. Essa visão circular sobre tendência, sobre futuro, é a saída para a gente não entrar numa pasteurização das marcas. Porque quando a gente toma que só tem um lugar que decide o que é, e todo mundo precisa seguir para aquilo para continuar sendo, a gente acaba, inclusive, com a ideia de marca. Uma marca só existe se ela for capaz de pontuar com seus atributos o que ela tem de único. E se todas as marcas seguirem para os mesmos lugares, baseado nos mesmos birros e nas mesmas plataformas, a gente vai virar todo mundo a mesma coisa. Sim. E vai ser obrigado a se fantasiar, né? E não existe verdade quando a gente se fantasia, né? O grande desafio é entender que movimentos são esses que estão aí, circulares, né? Se impondo e sendo disputados por todos os atores, e como a gente consegue, com os nossos atributos, participar de uma determinada conversa e não de outras. Ver como a tua marca entra ou é impactada por determinados caminhos e movimentos e diz para outros, olha, querido, isso aí é para concorrência, não é para mim não, que paz, que tem algo que eu não vou precisar me meter. Então, pra gente caminhando aqui pro final, que aprendizados a gente pode deixar aqui pro pessoal de marca? Que tem um monte de cliente que gosta de ouvir, tem um pessoal que tá sentado agora na mesa da firma, tem outro que tá indo aí pro bagulho entrou no trem, entrou no metrô, entrou no ônibus, no carro, pra saber como é que vai propor um negócio novo pro chefe. Pra onde a gente tem que olhar, hein? Que esse povo pode ficar de olho aí quando tá pensando em futuro? Então, o que a gente precisa fazer é continuar com esse olhar para o futuro, isso é interessante, mas ficar menos obcecado em ter o furo da reportagem da tendência, sabe? Saber qual é o próximo, qual é a novidade. Isso que você trouxe, né? De seguir com... Senão a gente fica que nem a harmonização facial, sabe? Fica todo mundo com a mesma cara, vai todo mundo para o mesmo lugar. E ter um trabalho de olhar para a tendência pensando na ideia de localização. Tá, esse movimento tá acontecendo, legal. E geralmente a gente tem que mudar a pergunta, porque hoje quando alguém vê... reporte tendência, o que nossos clientes trazem direto e falam, Marina, mapeei esse movimento aqui. Quando isso chega no meu consumidor? Eles ficam no quando? Quando? Em 1, em 2, em 3 anos? E o que a gente tem que mudar não é quando, é como chega. Porque talvez já esteja no seu consumidor. É você que não está conseguindo notar. Então, o movimento de localização é entender isso, assim...
Isso vai chegar? Vai chegar, o mundo é global, as coisas... Só que no movimento em que uma tendência ela é levada para algum lugar, ela vai sendo reinventada no caminho. Então tem que parar para entender e localizar. Então é pensar que várias tendências vão coexistir, só que para públicos diferentes, e aí pode ser que mude ou por classe, ou por uma outra questão ali, que uma identificação, uma questão de identidade, e ficar nesse mapeamento contínuo. O que agora eu trago aqui, mas vou fazer um jabá, mas não é o jabá do vamos aqui... olhe para o nosso material, mas o que a gente tentou construir com essa metodologia foi justamente um radar de futuro, onde a gente consegue, nessa lógica circular, mapear e acompanhar esses movimentos para onde eles estão. Porque o que é novo, assim, né? Tem um monte de movimento por aí que todo mundo já sabe. Mas entender legal, quando a gente fala de nova visão sobre idade, em que pé que tá essa discussão? Quem tá falando disso? Quem tá puxando esse movimento? Quem que me ajuda a pensar sobre isso? Quando eu quero falar sobre essas narrativas novas pra gente pensar futuro a partir de ancestralidade. Isso é legal para quem? Quem fala. Então, é menos sobre... Olha, agora o mundo é sustentável, agora o mundo é tecnológico, agora todo mundo vai pro metaverso. Como? Quem vai? A quem interessa pro metaverso? Então, é trazer granularidade ali para um pouco dessas previsões. Acho que esse é o caminho. Maravilha. Olha, como provocação final, eu queria fazer aqui com todo carinho no meu coração e carregado de afeto, dizendo que a gente precisa cada vez menos de download, porque quem faz download de SXSW, quem faz download de birro de tendência, quem faz download de relatório, são as máquinas, né? A gente precisa cada vez mais lidar com um conjunto cada vez mais plural de inputs e descobrindo, junto e misturado, numa forma circular, entender que output é esse que isso traz para a nossa organização. Né? Quando a gente parte do pressuposto que eu vou para um lugar, eu baixo aquilo e aquilo automaticamente entra na minha carne e eu reproduzo aquilo como forma de renovação ou de inovação no meu negócio, a solução vai ser cada vez mais a gente virar algo que a gente não é. E isso não é bom para ninguém. Pois bem, conversamos, se tem dúvida, se discorda, se não concorda, a gente vai trocando aqui nesse papo, porque os próximos episódios vão girar em torno disso. São todos eles by Trop. Mas antes disso, vamos manter aqui a nossa régua. Você sabe que tá mais do que na hora do Joga na Roda, mais referências, hein? Vamos ver o que esse povo trouxe. Marina Roale, que trazes? Já que eu tô falando tanto de Trop aqui, embaixadora desse movimento, porque sei quanto tempo, junto com Débora Fritzen, gastamos e todo o time lá. Intelectuais, né? Intelectuais das tendências. Pra gente pensar melhor esse movimento, eu queria trazer aqui um convite e aí uma indicação de pra quem curte esse tema, porque a gente aqui só botou o pé no raso, né? A gente nem entrou ali em tudo que a gente poderia pra pensar futuro e tendência. Pros mais nerds, pra aquela galera que gosta de conteúdo, gosta de aula e aí quer baixar, mas não pra baixar o report pronto, mas pra questionar, a gente lá no nosso grupo consumoteca.com.br/trop tem esse acesso onde as pessoas podem pegar essa metodologia mais detalhada. O que é isso de futuro? O que é isso de radar, de localizar? Como é que eles fazem isso? Porque estamos falando aqui também, então acho que vale quem quiser saber mais ter acesso a essa informação. Então vou trazer esse push aí, esse convite. Legal, legal. Wesley Xavier. Bom, hoje eu trago um projeto, um coletivo da região de Paraisópolis chamado Paracine. Eles ofertam formações em audiovisual e a última turma deles, eles soltaram uma série de mini filmes e um dos episódios é voltado para a turma 1 e fala sobre o baile. E ela é um mini documentário que fala um pouco sobre a jornada de um dos moradores de lá que frequenta esse baile e também usa o baile como um espaço de renda extra para gerar grana, enfim, através de venda de bebidas e tal. Maravilha isso, hein? Amei. Carmelinha. Então, eu trouxe 2 ferramentas pra galera aí que trabalha com tendência, que gosta de fazer mapeamento, que elas, ao mesmo tempo que ajudam a gente a saber o que tá acontecendo, elas também mostram o quanto que a gente tá maluco de tanta coisa que tá acontecendo ao mesmo tempo. Uma delas é o Railtime.com, Rail de trilho, que ele faz tipo um filtro de... Tu bota o país ali. Não é Real, é Rail. É Rail, Railtime.com, ele faz tipo um filtro de o que tá rolando de Google Trends, de YouTube, o Easing Out em YouTube, Twitter e tal. Então tu entra ali, ele, por país, ele vai trazendo todas essas hashtags e tal. Então a gente consegue ter um mapeamento do que tá rolando, o que tá na boca do povo aí na internet. Pô, você...
E tem um outro também, que é o Aesthetics Wiki, que é uma biblioteca de aesthetics, né? De estilos, de estéticas, que é do portal fandom.com, que é um portal gringo, mas eles são bem focados em cultura pop. Então, eles fizeram, tipo, uma biblioteca dessas aesthetics que vão surgindo. E daí também a gente entra lá e consegue, pra galera da moda, é maravilhoso, porque a gente consegue ter um mapeamento de o que tá rolando e também entender a loucura de a quantidade de estética, que não é só lá na passarela, né? Que o tempo inteiro surgem novas estéticas, novos aesthetics, então fica a dica aí pra galera. Maravilha, a minha dica, vocês já sabem, é o livro Alô, Bu, por favor, mande. Né, pedindo aqui um jabá da editora. Recebidos, pelo amor de Deus. Mas olha, é um livro, o Bu tem uma série maravilhosa de pensadores internacionais de tudo quanto é buraco do mundo, pensando questões contemporâneas. E um pensador, se eu não me engano, ele é filósofo italiano, que é o Franco Barardi, ele tem um livro pela UBU que se chama Depois do Futuro. É maravilhoso, porque ele faz uma história da maneira como a humanidade vem se relacionando com o futuro ao longo do tempo. No começo, futuro era sempre, ali no começo do século XX, sobretudo, um espaço de muita liberdade, de imaginação, de crença de que ia ser amanhã, os Jacksons iam estar aí, a gente ia poder viajar de um canto a outro nos seus carros voadores. E depois dos anos 70 pra cá, o troço foi mudando, o mood foi se transformando e a gente foi ficando cada vez com uma ideia de que o futuro é algo terrível e de que o amanhã vai ser pior do que o hoje. Sendo melhor ou pior, não se preocupe. O que acontece é que você precisa, porque deseja entender e não quer ficar paralisado, precisa estar conectado com isso. Então vamos repensar outros futuros mais circulares, mais diferentes, mais conectados com aquilo que o mundo vem se transformando. Acabou, hein? Ufa! Acabou! Vambora! Queria dizer para você que, se você concordou, discordou, vou reforçar aqui o convite, fique à vontade para nos escrever. Entre aí no @Grupo Consumoteca, mande pra gente sua mensagem nas redes sociais e que a gente traz aqui pro debate, pra conversa, e a gente certamente vai te responder, te resolvendo todas as suas dúvidas. Marina, beijo pra você, hein? Beijo caóticos, beijos futurísticos para todos nós. Mas futuro do bom ou do ruim? Do bom. Só do bom, futuro né? tropical, latino e circular. Ai, que bonito! Quero saber mais sobre isso. Depois vamos contar como é que o cara chega lá de novo pra ele não esquecer, hein? Wesley Xavier, beijo pra você. Um cheiro, gente. É isso, um cheiro. A próxima tu vem com o mesmo cabelo ou vai mudar? Tô pensando. Tenho muitos tonalizantes em casa. Eu sei. Eu também usei tanto que fiquei careca. Né? Brincadeira. Beijo, Carmelia. Um beijo, gente. Até a próxima. E você que gostou desse episódio, gostou desse assunto, tá aceitando que não vai fazer download de nada, que tu quer juntar inputs, misturar com outputs e inventar um outro bagulho novo, eu te aconselho a conhecer mais sobre a metodologia de TROP, que é essa unidade de futuros do Grupo Consumoteca. É fácil, Marina já disse, vou repetir. Você entra lá, www.grupoconsumoteca.com.br/TROP, TROP. Fácil, chuchu, você entra lá e descobre os radares aí que eles inventaram, as variáveis que eles agora olham para saber como é que esse futuro vai ser mais circular, mais latino e mais tropical, de uma forma como você jamais deve ter visto, certamente. Além de tudo, é bonito, hein? Bonito pra chuchu, a cor é bonita, a letra é bonita, o logo é bonito, é tudo bonito. Se tá faltando beleza na tua vida, entra lá. Tchau, tchau. Até a próxima.